Olá, Piracicaba! Olá, Brasil! Beijo no coração de todos vocês. Mais uma vez começa o programa Irene no Ar e hoje nós iremos abordar um assunto muito importante que é o Setembro Amarelo. Então vocês vão ver a importância dessas campanhas, né, para ajudar a família, a comunidade em geral. Então, pessoal, não sai daí, caso você vai tomar um cafezinho, ir no banheiro, volte aí, tá? Se perdeu a matéria, nós estamos aí no YouTube, né, que é Irene no Ar, ou também na página do nosso programa, que é Programa Irene no Ar, ou pelo site que é www.irenar.com.br. E nos estúdios nós trouxemos a Isabela Cristina, que vai ser abordada sobre o Setembro Amarelo. Vamos saber o que é Setembro Amarelo e por que existe essa campanha, né? Muito bom. Então nós vamos rodar um pequeno intervalo, a gente já volta. Roda aí. Bom, já de volta do intervalo, nós caímos aqui para a Cristina, né, a Isabela Cristina. Isabela, o que é Setembro Amarelo e qual o objetivo da campanha do Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, ele deu início nos Estados Unidos, em 1994. Essa campanha ela começou depois de um adolescente, cometer suicídio. Esse menino, ele fazia restauração de carro, ele pintava carro, então ele acabou pintando um carro de amarelo antes de cometer o suicídio e ficou a marca registrada dele. E aí, com isso, no seu funeral, a família, os amigos próximos, eles acabaram fazendo uma cesta com um laço amarelo e colocaram nessa cesta cartões. Nos cartões estava escrito: se precisar, peça ajuda. E distribuiu para as pessoas que estavam nesse funeral. E isso acabou tomando uma proporção muito grande. Várias pessoas que estavam lá estavam precisando, e aí as pessoas começaram a usar esses cartões caso precisasse falar, né? Então, e aí a partir disso a campanha começou a ganhar um espaço. No Brasil, ela veio para cá em 2015 e tá até hoje. Então, todo mês de setembro a gente coloca essa campanha, intensifica, né, essa campanha, e o objetivo dela é visar a prevenção do suicídio, né, um tema que é bem importante, essencial, e então a gente usa do mês de setembro para poder visar essa conscientização. E quando é necessário que as pessoas buscam ajuda, né, porque foi distribuído os cartõezinhos, né, que até deu origem ao Setembro Amarelo. Mas quando é importante que essas pessoas precisam e buscam essa ajuda. Até vou lembrar um fato aqui, que muitas das pessoas que estão precisando não querem buscar ajuda ou não aceitam buscar essa ajuda, né? E no caso, vocês que trabalham nessa campanha, você é psicóloga, né? Então, como fazer para essas pessoas sentir a confiança de buscar essa ajuda? As pessoas ainda têm, de fato, uma resistência a toda essa questão, mas é fundamental que até as pessoas próximas, né? Se tiver alguém que tenha esses pensamentos ou essas ideias, é importante procurar ajuda para que o profissional possa orientar, para que com a ajuda do profissional a pessoa possa perceber novos caminhos, né? Isabela, mas você acha que a pessoa que está precisando de ajuda, ela busca ajuda por si própria ou ela precisa da ajuda dos familiares para buscar essa ajuda? Algumas pessoas, elas vão, né, atrás da ajuda por não dar conta sozinho, e tá tudo bem, a gente não dá conta de tudo o tempo todo. E outras precisam desse auxílio, desse apoio. Por isso é tão importante a família nesse momento e as pessoas próximas, até para identificar caso a pessoa demonstre alguma coisa direta ou indiretamente. Então, da mesma forma que as pessoas por si só podem procurar ajuda, os familiares e os amigos podem apoiarem e incentivarem a pessoa a procurar essa ajuda. E qual o momento que ela deve buscar ajuda?
Na verdade, a gente precisa de terapia o tempo todo, né? Todo mundo, a gente tá em processo de transformação, mudança o tempo todo, muita coisa acontece com a gente. Ainda mais agora, né? Ainda mais agora com globalização mudada completamente. Verdade, a gente tem que se adaptar o tempo todo. Então, a terapia, em qualquer circunstância, é fundamental. Mas, em relação ao suicídio, né, a prevenção, quando a pessoa não estiver se sentindo bem, estiver com esses pensamentos, quando começar a vir à tona, é importante que ela procure ajuda logo no início, para isso não intensificar dentro dela, para esse pensamento não se tornar, frequente. Né? Isso. Então, é importante o quanto antes, assim que ela não sentir que estou dando conta, ela já procurar esse auxílio profissional. Mas esse sentir não estou dando conta, ela já tem o pensamento suicida ou não? Ainda, às vezes, ela desencaminha para um outro diagnóstico sem ter os pensamentos suicida? Como que é? Na verdade, isso varia de pessoa para pessoa, né? Quando a pessoa está pensando em suicídio, ela está com uma dor, um sofrimento muito intenso. Ela chega ao ponto dela falar, não aguento mais, e ela pensa que o suicídio é a única opção, é a única forma de livrar daquela dor, daquele sofrimento. Tanto que a pessoa ela não quer acabar com a vida em si, né? Ela quer acabar com o sofrimento. Achando que se ela fizer isso, ela vai liquidar com o sofrimento. Sim, e ela não enxerga outras saídas, por isso que a ajuda profissional é fundamental, para mostrar outros caminhos, outras possibilidades. Porque às vezes a pessoa, por conta própria, ela não dá conta de enxergar essa outra visão, esse outro modo de ver as coisas. Então, o profissional, a partir da demanda que a pessoa apresentar, vai abrir essas possibilidades junto com a pessoa. E essas pessoas também que estão precisando de ajuda, elas ouvem voz? Porque esses dias eu estava falando com uma pessoa, né, até amigos nossos, ele falou assim, você acredita que eu estava vindo de carro, de Limeira para cá, uma voz falava para mim, joga o carro no abismo, joga o carro no abismo, fiquei olhando ele, viu? Mas quem está falando com você? Uma voz falava para mim, joga o carro no abismo. Eu falei, e o que você pensou na hora? Aí eu pensei que se eu jogasse eu ia morrer, mas e aí? Depois eu voltava, joga no abismo. Aí eu falei, mas se eu jogar no abismo, o que vai acontecer? O que é isso? Fala para mim, me explica que negócio é esse. Quando elas estão assim para cometer algo, elas ouvem também essas vozes? Na verdade, nesse exemplo não dá pra gente saber se de fato era uma questão do suicídio ou outra questão psicológica, que estava alguma patologia, isso. Então a gente precisaria avaliar para ver o que era isso, né? Mas a pessoa que está para cometer o suicídio não necessariamente ela ouve as vozes, e às vezes as vozes que ela ouve de dentro dela mesmo, mandando, não que necessariamente alguém está falando com ela, mas às vezes é o próprio pensamento dela que acaba o que está interno acaba externalizando, entre aspas, para ela. Mas nesse caso específico a gente teria que avaliar para ver se é de fato uma questão voltada para o suicídio ou alguma outra patologia. Isso. Nossa, que bacana, né, gente? Então, olha, como é importante assistir matérias como essa para você observar também, né? Porque eu creio que deve ter como observar seus familiares, né? Seus filhos, porque agora o suicídio no Brasil, qual a frequência do suicídio no Brasil? Quais são as pessoas que mais cometem suicídio? São mais jovens? Porque a gente pode observar que esses jovens estão focados na internet, computador, e às vezes passa, vira e nem vão dormir. Isso pode ocorrer com mais frequência com eles? É com eles ou é em geral? Uhum. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, hoje no Brasil são 6 suicídios para cada 100 mil habitantes, né? Então, se a gente for ver... 0,06 para cada habitante. Isso. Isso anual, né? A taxa é o índice anual. E
e os homens cometem mais devido à forma como acontece a tentativa. Então, para cada uma mulher, 3 homens cometem suicídio. E em relação, quando a gente pensa em tentativa, é ao contrário. As mulheres tentam mais que os homens, só que felizmente Elas querem chamar mais atenção, acho. Mulherada, vocês são impossíveis. Não, é a forma como a tentativa acontece, na verdade. Os homens, as tentativas são mais brutais, uma coisa mais violenta, porque até devido à questão de força, de forma como eles tentam. As mulheres usam meios que as tentativas são mais difíceis, as tentativas não, o ato é mais difícil de acontecer, mas isso, felizmente, né? Mas não é porque elas querem chamar mais atenção. Olha, eu estou aqui, se você não fizer isso para mim, eu vou me matar, vou cometer um suicídio, não é? Porque, de qualquer forma, ela precisa de uma terapia, né? Independente de querer chamar atenção ou não, né? Sim, na verdade, a pessoa que está prestes a cometer o suicídio, eu acho que essa é uma visão muito das pessoas, né? De que o ato do suicídio... A tentativa, na verdade, é o chamar a atenção. Mas, muitas vezes, é um pedido de socorro, né? Então, é por isso que é importante a gente ficar atento aos sinais, né? Porque os sinais podem ser um pedido de socorro. E aí a gente tem que estar atento a tudo isso. E que não pode encarar como uma safadeza, não. Tem que encarar que a pessoa precisa de ajuda, né? Sim, até para a pessoa sentir que tem aquele apoio. Porque se uma pessoa que está pensando num suicídio chega e conta, e a pessoa que está ouvindo leva como algo, é frescura, nada a ver, a pessoa acaba se fechando e não abre a possibilidade para ajuda, para ela acaba se fechando no mundo dela e aí piora as coisas. Uhum. Então tá aí, pessoal. Olha, se você ligou a televisão agora, você perdeu, vai lá no nosso site, que é o www.elenor.com.br. Está tudo lá certinho, você assiste essa matéria sobre o Setembro Amarelo e as campanhas, né? Agora, quais são as possíveis intervenções, né, frente ao suicídio, no caso? Como eu falei, a terapia, né, é fundamental, o auxílio de um profissional nesse momento é fundamental para a pessoa, então é importante que as pessoas ao seu redor incentivem a procurar ajuda. A gente também tem o CVV, que é um apoio emocional, que é o Centro de Valorização da Vida. Eles têm o site, tem também o 188, que é o número. E aí as pessoas podem estar ligando se precisar desse apoio. Pode entrar no site e pelo chat, 24 horas esse apoio. Lá tem profissionais especializados para dar esse suporte. Então, e claro que, como a gente falou a entrevista toda, o apoio da família, né? E também é importante a família procurar um suporte, porque às vezes a família fica perdida no que fazer, em como lidar com isso. Então é importante também a família, das pessoas que tenham a tentativa, o pensamento, e das que perderam pessoas queridas devido ao suicídio. Então, esse suporte para a família é fundamental também. Nós podemos observar que esse mundo não corre, essa mudança, essa tecnologia, sabe, essa globalização que veio em uma mudança radical na vida de todos, a gente sente que as pessoas estão precisando muito mais de terapia. Só que elas têm ainda, que nem eu disse no começo, tem um pouco de preconceito, né? De buscar essa terapia, ou tipo assim, não vou buscar psicólogo porque eu sou louca, eu não vou no médico porque eu sou louca. Mas não é loucura, né? Porque a orientação sua correta para essas pessoas, não estou dando mais conta, tudo para mim já está sendo difícil, porque às vezes uma coisinha assim vira uma tempestade, tamanho do mundo, coisas que é fácil resolver. É porque o psicológico está carregado, ele precisa descarregar, às vezes com uma boa terapia, às vezes até com remédio, para poder se livrar
dessa conturbação da mente, qual é os sintomas dela para isso? Ela passa a não dormir mais? Como que é? Ela passa a recuar, ficar moada dentro de casa, não querer mais sair, não querer mais tomar banho? Quais são os sintomas dessas pessoas? Hoje ainda, né, infelizmente, é um grande tabu falar sobre tudo isso, ir à terapia. É muito igual a questão da sexualidade. Então, as pessoas acham que a gente falar sobre o suicídio vai levar a pessoa a cometer o suicídio. Mas não, a gente falar vai possibilitar que o outro tenha consciência de que é importante ele pedir ajuda. Ele não está bem, né? Porque às vezes ele não está bem, mas ele não sabe que ele não está bem. Ele acha que ele é uma coisa da rotina. Eu não dou conta e pronto, acabou. Mas eu não tenho mais jeito. Mas não é, né? Ele está precisando de uma ajuda, né? Às vezes a nossa vida é tão corrida, a gente vai levando tão no automático, que às vezes a gente não percebe para sentir as coisas, né? A gente não percebe para se perceber. E é muito importante isso. E a terapia possibilita muito isso. A gente parar um momento ali com a gente e olhar para dentro da gente e ver o quanto a gente precisa trabalhar, o quanto questões precisam ser trabalhadas. Por isso é importante qualquer momento da vida, porque assim, não tem uma receitinha ou algo que a gente possa generalizar, assim, todas as pessoas sentem isso. Varia muito de pessoa para pessoa. Então, cada pessoa sente de uma forma, cada pessoa lida de uma forma. Então, porque se fosse generalizar, seria bom. A gente fazia uma terapia só com uma pessoa e dava de exemplo, né? Mas todos nós somos seres diferentes, seres individuais. Então, é importante esse processo terapêutico para a gente poder lidar com as questões, para não ficar acumulando, para não ficar guardando, porque eu sempre falo que a gente é um balde, as coisas vão pingando e uma hora transborda. Então, antes de transbordar tudo, é importante a gente ir esvaziando esse balde para não deixar as coisas acumularem. Agora, as pessoas, qual o perigo que corre mais? São as pessoas mais caladas, pessoas que desabafam menos, ou pessoas que mais extrovertidas, que desabafam, que falam. Qual delas elas captam mais problema e que precisa mais de terapia? Porque quando chega a pensar no suicídio, são as mais caladas, mais extrovertidas. Uhum. Acho que, no geral, a questão das pessoas caladas é que elas têm dificuldade de colocar tudo para fora, né? Elas têm dificuldade de expor, elas têm dificuldade de falar o que está incomodando, o que não está, então elas guardam muito. Então, elas vão acumulando, o balde vai enchendo, né? E no momento que o balde vai enchendo, só vai enchendo, não esvazia. Então, complica nesse sentido. Então, aí a terapia permite que elas colocam tudo para fora do que elas estão sentindo. E as pessoas extrovertidas, muitas vezes, elas camuflam tudo que elas estão sentindo. Então, elas falam, elas conversam, extravasa, mas, na verdade, elas estão camuflando aquela dor, aquele sofrimento. Então, para as duas pessoas, para os dois lados, é importante a extrovertida saber se colocar, porque a gente não precisa sempre camuflar, sempre colocar uma máscara e fingir que tá tudo bem, porque não tem como tá sempre tudo bem, né? Então, é importante o extrovertido se colocar no sentido de não se permitir sentir a dor também e o sofrimento, e a pessoa que é mais introvertida, a pessoa que é mais na dela, guarda mais as coisas, é importante ela colocar um pouco para fora tudo isso. Bacana, pessoal, nós vamos para mais um breve intervalo e já voltamos. Bom, já de volta do nosso intervalo, Isabela, e qual as considerações finais que você deixa para as pessoas que estão em casa nesse momento, né, nos assistindo, né? E o que você diria para cada um delas, já sabendo que cada um tem uma mente diferente, né? Sim. É muito importante as pessoas, né? As pessoas, acho que no geral, se cuidarem, olharem umas para as outras, terem empatia com a outra. Às vezes a gente tá do lado de alguém que não tá bem
E às vezes a gente deixa tudo isso passar despercebido. Às vezes a gente olha para o outro, mas não enxerga o outro, né? Quantas vezes no nosso dia a dia a gente olha para as pessoas, mas olha despercebido. Então é importante a gente ter este olhar mais atento para o outro, né? E as pessoas que estão com esses pensamentos, estão nessas tentativas, procure ajuda. Não é errado, não é feio procurar ajuda. Todo mundo é vulnerável, né? Todo mundo nessa vida, né, tem sofrimento. Tá tudo bem você ter sofrimento. Então é importante procurar essa ajuda para lidar com esse sofrimento, porque a vida vale muito. Então, às vezes, quando a gente está no sofrimento, quando a gente não está bem, a gente não consegue enxergar isso. Mas com a ajuda do profissional, a gente vai abrindo outras possibilidades. É um leque, né? No momento em que a gente abre esse leque, as possibilidades vão aparecendo. E às vezes, quando a gente está numa dor, num sofrimento muito intenso, a gente não consegue abrir esse leque e enxergar. Então, não deixe de procurar ajuda. Não deixe de conversar com alguém de confiança e abraçar essa causa. Porque você vale muito. E nós, aqui, profissionais, estamos abertos para te acolher. Ok, então quer dizer que o Setembro Amarelo é uma campanha para ajudar as pessoas que precisam. Isso, conscientização da prevenção do suicídio. É isso aí. Precisou, deve ligar aonde? Tem um telefone certo, né? Já o número aqui também tem o meu Instagram, se alguém... Tem um telefone, né, se precisar falar, né? A gente está aqui no vídeo, ó, só vocês tomar nota, né? E também tem o do CVV, né, que você também pode, né, estar ligando aqui e buscando ajuda também do CVV, que está aí para te ajudar, né? Isso, tem o site também do CVV, então, se precisar de ajuda, pode ligar, pode entrar em contato pelo Instagram, eu posso deixar meu Instagram aqui também. Qual é o teu Instagram? É @psicóloga Isabela C. Então tá aqui também. Tá aqui, viu, pessoal? Então, precisou de ajuda, olha, não comete nenhuma besteira, pessoal. Vai, busca ajuda. Tem ajuda na medicina, tem ajuda com psicólogos e tem ajuda com Deus. Quer dizer, ó, você tem um monte de ajuda aí, basta você querer, porque para tudo tem solução. Por mais que você ache que você está no fundo do poço, não está. É no fundo do poço mesmo que a gente sobe, porque no fundo a gente não vai mais. Se você está no fundo, já bateu o pé no chão. Então agora você tem que dar um impulso e subir. Então é aí que você precisa buscar, né? Não é mesmo? Isabela. Então, parabéns pelo trabalho, tá? Parabéns pelo trabalho de conscientização do Setembro Amarelo aí, a conscientização aí também do suicídio, né, para ajudar as pessoas, muito bacana. E fique ligadinho em nosso canal, tá? Precisando, volta a falar outro assunto bacana pra gente, tá? Tá bom, eu agradeço. E também no meu canal ABC das Emoções tem um vídeo falando sobre o suicídio também. Então, se o pessoal quiser dar uma conferida também, eu agradeço imensamente o convite. Estou muito feliz de estar aqui falando desse tema importante, de como, ressaltando como a vida é importante, vale a pena cuidar dela, que é o nosso lar, né? Então, a gente tem que cuidar do nosso lar. Muito obrigada pelo convite.